Boa noite ou boa tarde, quando você estiver assistindo. Hoje a gente vai fazer o PET Entrevista, que é um quadro do PET Explica. E o nosso convidado hoje é o professor Vitor Stegmann-Dieter. Ele é professor assistente na Universidade de Kent, na Inglaterra, e recém-doutor pela mesma universidade. Além disso, mestre pela Universidade de Padova, né? Eu ia falar Padua. E também mestre pela UFPR. Bacharel em Direito pela UFPR, e o principal, mais importante aqui, é que ele foi bolsista do PET, né, Com muito orgulho. 2007, não sei o ano certinho. Foi isso aí. Enfim, a tese de doutorado aí que defendeu esses últimos dias se chama Counter-Hegemony in a Brazilian Prison, a Study of PCC. Contra-hegemonia numa prisão brasileira, um estudo do PCC. Bem, Vitor, qual é? Então, Eduardo, obrigado pelo convite, né? Estamos aqui para, como eu recebi o convite, né? Para a gente conversar um pouco, pelo que eu entendi, da minha pesquisa e da experiência um pouco de como foi fazer essa pesquisa e os resultados que a gente pode entender a partir da minha pesquisa do cenário em geral, digamos, da prisão, ser um prisional e da criminologia, né? É por aí que a gente vai? Nesse caminho, assim, qual é o seu estudo vem de uma prisão específica, ou um estudo do PCC, né, da história da facção, qual é o caminho, assim? Eu acho que é melhor, antes de começar especificamente entrando na prisão, é interessante começar por onde começou a pesquisa, né, assim, porque na época que eu decidi que talvez esse fosse o tema, na verdade, isso caiu um pouco no acaso, não foi como se eu tivesse escolhido necessariamente isso antes, né? A coisa acabou virando o que foi que esse estudo do PCC. Eu consegui uma bolsa para estudar na Inglaterra, financiada pela União Europeia, para estudar rebeliões prisionais no Brasil. E eu estava interessado em entender um pouco a dinâmica das rebeliões prisionais. Aí, recolhendo material empírico, enquanto estava lendo a literatura sobre o assunto, eu me deparei no que era uma discussão na época, que era mais ou menos nova. Hoje já está mais consolidada, mas na época era bastante nova. Que era a discussão sobre a queda da taxa de homicídios no Brasil. Né? E a discussão sobre a queda da taxa de homicídios no Brasil, na época, estava se apontando que não existia muito um consenso sobre qual era o fator determinante. Mas aqueles autores que estavam fazendo pesquisa com o PCC indicavam cada vez mais importância do PCC para reduzir a taxa de homicídios em vários lugares, começando pelas prisões, né? Isso foi as pesquisas em geral, onde se produz pesquisa sociológica boa sobre crime e violência em São Paulo, né? E em São Paulo eles apontaram assim, nas prisões PCC, o número de homicídios baixou, né, significativamente, com o período de ascenso do PCC, né? Então teve um grande declínio. E o Estado mesmo, né? Especificamente os lugares onde o PC era dominante, havia uma queda de homicídios importante. E, claro, isso gerou um debate, né? Porque daí, claro, abre o espaço para toda análise estatística sobre o assunto, e outros vieram dizer, não, existem outros fatores, não para dizer que é só o PCC, isso é uma hipótese, e outros vieram reforçar isso com o material dos achados de observação participativa e tudo mais. E eu me deparei um pouco com esse material e eu fiquei um pouco encasquetado com isso, né? Como é que pode ser que o PCC é tão importante a ponto de afetar a taxa de homicídios no Brasil? Porque, assim, a taxa de homicídio no Brasil, ela estava, pelo menos até na época, né, relativamente estável, né? E se você olha no total, em todo o Brasil estava subindo. Só não estava subindo em São Paulo, onde estava estabilizando, né? E até no proporcional estava caindo, né? Exato, né? No São Paulo, na verdade, tava caindo proporcional, mas no proporcional o Brasil estava aumentando, porque, né, tem lugares de influência onde o PC é mais influente ou menos influente. E a minha pergunta foi qual que é disso, né? Qual que é desse fenômeno aí que ninguém exatamente sabia explicar muito bem para entender então a dinâmica, digamos, do que era
do que eu não entendia na época, mas o que eu acabei entendendo na pesquisa de campo, o tal do o crime, né? O que é esse tal do o crime? A dinâmica deles e como é que isso pode afetar, né? Isso foi, digamos, a chave, assim, eu lembro, eu estava lendo um texto e deu esse clique. Aí eu comentei isso, assim, quando eu estava almoçando com o meu orientador, a gente estava planejando a pesquisa sobre rebeliões prisionais nas prisões, especificamente. Aí eu comentei com o meu orientador falou, cara, esquece tudo que você está fazendo em rebelião prisional, não interessa, vai pesquisar, especificamente ele chama de gangue, né, esse é o termo na Inglaterra, que eles gostam de usar gangs, né, você vai usar essa gangue, e você vai tentar entender Já o de que cara é. te cortando, como que eles entendiam? Eu fiquei curioso, o teu orientador, eu não sei se era o Roger Matthews, né? Já Meu falecido. orientador foi o Roger Matos, falecido agora, ano passado, infelizmente. Como que eles percebem, como eles entendem, assim? Eu tenho um pouco de curiosidade, a questão do PCC. Eu imagino que seja bem, eles não consigam entender claramente. Então, é porque assim, existe um problema terminológico aqui, né? Veja, a gente chama de crime organizado coisas que no exterior, em geral, não são chamadas de crime organizado. Então, quando a gente fala de crime organizado no exterior, em geral, na pesquisa criminológica, eles associam com lavagem de dinheiro, mistura entre Estado e crime, né? Assim, geralmente é isso que mais envolve a ideia de crime organizado no imaginário da pesquisa criminológica no exterior. Aí tem as máfias, que são um fenômeno um pouco diferente, e aí tem as gangues. Então, as gangues representam, diferente dessa ideia de estrutura dentro do Estado, a gangue ela tem um papel mais cultural. Ela tem um local, ela tem uma relação com as pessoas dali, ela tem uma certa identidade, entendeu? Então, é mais ou menos assim. O PCC, nessa chave, fica um pouco difícil de traduzir. Às vezes, quem pesquisa o PCC traduz como gangue, às vezes como crime organizado. Eu acho que traduz como crime organizado por vício de linguagem brasileiro, né? Que a gente tem o hábito de denominar o PCC de crime organizado, né? Mas lá fora, esse debate sobre o PCC chega muito fraco. Existem poucos campos, né, que sabem o que o PCC é. O PCC não é tão expressivo assim, né? Existe, com certeza, uma relevância desse debate, porque é muito curioso, né, esse fato, essa discussão sobre a redução do de homicídio, mas, em geral, eu acho que, como não se tem um entendimento sobre o Brasil muito claro, eles imaginam que o PCC é mais ou menos tipo o que seria na América Central as maras, ou, às vezes, ficam na dúvida se não é algo tipo uns cartéis mexicanos. Eles não têm exatamente uma certeza, mas mais claro para eles é o que é um cartel, né? Que no México eles têm uma ideia melhor do que é um cartel, que é uma referência mais próxima por causa da relação com os Estados Unidos, né, no inglês, e as maras também pela relação da imigração e tal, que existe mais essa ideia. Então, quando eu falava com eles, eu nunca sabia exatamente o que eles estavam imaginando, mas às vezes era mais para esse campo, né, das maras, são grupos juvenis, delinquentes, né, com uma certa identidade, um espaço, né, armados, violentos, ou então um grupo super organizado, hierarquizado, com corrupção dentro do Estado e uma influência grande. Né? Então, transita esse imaginário deles e sobre o que é o PCC. Não existe muito quando, né, eles não têm conhecimento direto sobre, né, não é um estudo brasilianista, né, essa ideia que eles têm mais ou menos. Tá certo. Bem, eu não sei que ponto que a gente estava encaminhando antes agora. Sim. Enfim, aí eu só comentando que foi assim que eu comecei a pesquisar. Eu cheguei no Brasil, pedi autorização para fazer pesquisa em prisão, eu não achava que ia conseguir, então eu tentei conseguir, a partir de vários contatos, estabelecer as pontes para fazer contato com pessoas envolvidas no tal do crime, né? E na rua, e aí acabou sendo que nem precisava ter feito isso, porque eu consegui autorização para ficar na prisão e visitar a prisão, né? E aí eu visitei 4 importantes prisões, que né, não pretendo divulgar para não comprometer as pessoas que eu entrevistei, mas 4 importantes prisões para tentar entender a dinâmica do PCC. E agora vem a chave de tudo isso, né? Eu entrei lá, inicialmente, buscando o PCC com o projeto de rebeliões em mente, então eu tinha uma boa leitura da discussão prisional, melhorei minha discussão sobre gangues, facções e tal, nesse período antes de começar a pesquisa, mas quando eu comecei, de repente entra nessa dinâmica, eu descubro que eu tenho um espaço privilegiado para circular dentro da prisão por vários motivos, né? E nessa dinâmica privilegiada, eu começo a observar as relações, não só dos presos, não só entrevistá-los, mas começo a observar a dinâmica interna da prisão. Eu fui meio que privilegiado nesse sentido, tive uma sorte enorme, né?
e comecei a observar como que guardas se relacionavam com os presos, como se guardas se relacionavam com guardas, como que presos se relacionavam com os presos, né? E eu comecei a circular a prisão, ali fiquei indo quase todo dia da semana, fiquei durante uns 4 meses, todos esses meses, observando um dia a dia, sentando lá do chefe de segurança, vendo o que o chefe de segurança fazia, depois indo ver os agentes, conversando com os agentes, indo para frente, para trás da prisão. E aí foi o que acabou conduzindo essa minha pesquisa aí que a gente terminou agora, né? Então foi mais ou menos como que eu cheguei nesse material a trajetória da pesquisa empírica que eu fiz. Coisa que me deixa curioso, assim, claro, pelo título, já, é tipo a ideia de contra-hegemonia. O que vem a ser isso? Assim, né? É legal você ter perguntado isso, né? Porque é justamente aqui que a gente começa a discutir a pesquisa mesmo e não só os métodos de pesquisa, né? O que é o problema? Assim, quando eu entrei na prisão, eu comecei a ver que essa história que se contava muito do PCC dominar as cadeias era mais ou menos verdade. Não era tão verdade como é dita de fato, né? Então, assim, existe uma certa mística sobre o PCC, né, e que também, às vezes, é feita de propósito. Se você diz que a prisão é completamente controlada por bandidos e que o crime organizado toma conta da prisão, isso também facilita um controle da prisão muito mais violento, muito mais autoritário. Então, existe uma razão pela qual esse discurso existe. E esse discurso, né, que diz que o PCC domina, ele não é verdadeiro. Embora, às vezes, até alguns membros do PCC repitem isso, né? Mas eu vou explicar o que eles querem dizer com isso, o que os presos querem dizer com isso. E por que às vezes, os meios de comunicação e as autoridades reproduzem esse discurso, né? Assim, a primeira coisa que eu aprendi foi, não é o PCC, necessariamente, que domina a prisão. Então, a teoria dominante digamos, para pensar a ideia de crime organizado da prisão, geralmente lida com a ideia de estados paralelos, né? Então, existem 2 estados paralelos, está o estado oficial e o estado ilegítimo, que é o estado dos presos. E esse estado dos presos, o estado não tem controle, né? Porque o estado é uma legalidade pura, uma pureza, né, legal, que não entra em contato com os presos, não se suja, né, não tem que botar a mão na massa, teoricamente eles seguem todas as regras, então esse é o Estado, ou seja, é uma concepção de Estado ideal, não um Estado verdadeiro. E um outro Estado paralelo, que é esse Estado do crime organizado, no qual eles têm controle sobre as drogas, sobre os homicídios, sobre tudo que é crime, ilicitude e assim por diante. Essa ideia, né, ela é muito reproduzida na teoria dominante sobre crime organizado, máfias e, contemporaneamente, também muito sobre as gangues. As gangues vêm tomando cada vez mais esse discurso, que infelizmente, né, acaba sendo muito punitivista, embora muitos autores não tenham essa pretensão, né? Quando se diz, então, que o PCC é um Estado paralelo, às vezes você pode utilizar outros nomes para chamar o PCC de Estado paralelo, ou os crimes organizados, os grupos que estão na prisão, de Estado paralelo. Um dos termos que utiliza isso é a ideia de hegemonia. Então, existem algumas pesquisas que vão chamar o PCC de hegemônico na prisão, certo? Tem que ter cuidado, porque não é que o PCC não tem em certos estados do país, não todos, mas em alguns estados do país, tem um predomínio, uma influência sobre a massa carcerária. Mas ter influência sobre a massa carcerária não é a mesma coisa que dizer hegemonia, né? E eu já vou entrar um pouco mais nisso. Mas uma leitura dominante é que o PCC ele é hegemônico. E se ele é hegemônico, 2 coisas são implícitas. Ou ele é, digamos, o Estado, né, das pessoas, né? Se ele é hegemônico, ele é o Estado, portanto, ele é soberano sobre aqueles indivíduos, né? Ou o Estado é hegemônico no sentido de que ele reproduz o Estado, ele é parte do Estado. Então, ou ele é hegemônico porque ele é o Estado e substitui o Estado, ele cria uma hegemonia própria, ou ele é hegemônico porque ele reproduz o que o Estado está fazendo, reproduzindo a hegemonia do Estado. E na prisão, o que eu acabei descobrindo é que PCC não é hegemônico, pelo menos não ao meu ver. Existem leituras diferentes sobre o assunto. Mas o PCC não é hegemônico, ele é contra-hegemônico. Ele se opõe a essa hegemonia do Estado. E não como um poder necessariamente paralelo ou oposto, organizado com a capacidade de ser um Estado, né, como se fosse uma hegemonia, mas sim com a proposta de transformar essa hegemonia. E talvez até criar uma hegemonia diferente, mas não capaz disso, certo? Então, ele está, digamos, no campo de resistência, no campo de oposição à hegemonia, e não tem capacidade de se tornar um Estado soberano. É essa a ideia de contra-hegemonia.
né? E essa... eu acabei te cortando no meio, mas Não, seria por favor. uma espécie de uma hegemonia, tipo, que eles declaram, assim, como se eles... como, sei lá, não sei, um integrante, um irmão, né, que eles se declaram. Ele declara algo, ele declara ser uma contra-hegemonia, provavelmente, questão de uma resistência, mas isso é apenas uma questão declarada, mas na realidade cumpre uma função estatal, esse debate assim? Não. Eu acho que, assim, o importante entender é que existe uma diferença entre o discurso e a prática, sempre. Em toda pesquisa empírica, a gente vai ter uma dificuldade em lidar com o que é discurso e o que é prática. Mas, de certa medida, em certo grau, a prática deles condiz com o discurso deles. É óbvio que se a gente lê o Estatuto do PCC, tem muita coisa lá que é muito além do que eles podem fazer, né? Então, vou dar apenas um exemplo aqui. O PCC lá no Estatuto diz o PCC é o crime do Brasil, né? O crime é um universo, mais ou menos, de pessoas que estão envolvidas com um pouco de que isso é criminalidade, né? Então, é o que eles, né, chamam de o ladrão, o traficante, o pequeno traficante, não é os grandes nomes, embora tenha algumas pessoas que crescem ali e conseguem até tirar um bom dinheiro com o tráfico de drogas, mas geralmente é uma massa de pessoas marginalizadas ali, que faz pequenos roubos, pequenos furtos, pequenos tráficos, e que participa desse certo mundo periférico, marginalizado, no qual alguns, né, escolhem isso para a vida, até porque acabam caindo na prisão, daí acaba virando uma vida de criminal, assim, entre aspas, criminosa, assim que eles vão denominar, ou alguns flutuam, né? São trabalhadores, daí em certas condições veem que aquilo não está adiantando muito, aí optam por outra coisa, né? Aí, às vezes eles param com aquilo, tentam achar uma outra alternativa, flutuam, mas é uma certa massa de pessoas que circula ali, né? Mas existe essa ideia cultural de o crime, né? Então o PCC se proclama o crime do Brasil, né? Em alguns seus estatutos, por exemplo, que os estatutos vão mudando ao longo do tempo. Até tem uma função mística, né, esse estatuto. Tem, mas ele é importante. E já vamos chegar nisso. Ele se proclama o crime do Brasil. Mas é óbvio que não tem como esse discurso ser realidade, porque o crime no Brasil é muito mais que o PCC. O crime no Brasil tem famílias, né? Eu estou aqui agora em Curitiba, né? Tem aqui famílias, né? E o PCC é muito predominante aqui. Tem famílias aqui em Curitiba que são parte do tráfico há muitos anos e que controlam as quebradas há muitos anos e não vai ter ninguém que tire daquilo que ele faz, porque eles têm milhões de contatos, eles têm tudo aquilo articulado, são organizados e não tem como tirar aquilo deles. Né? Então tem famílias estabelecidas e organizadas. Né? Famílias, a gente não está falando de grandes famílias mafiosas, mas são pessoas, né, que estão fazendo aquilo, né, de geração em geração quase. E também tem muito miliciano envolvido no assunto, né? Que não é jamais o crime propriamente dito, né? É o que já sai dessa ideia cultural de o crime, né? O crime geralmente eles arrogam como algo que é positivo. E os milicianos, né? Os polícias não são um termo positivo. Mas tem eles, aí tem outras facções, né? No Paraná já existiu outras facções, não existem mais outras facções, tem alguns pequenos grupos, mas não chegam a ser facções. Enfim, tem uma série de outros elementos ali que eles clamam essa ideia de ser o crime, mas não são. Então, para dar esse exemplo, é um discurso. Mas o que esse discurso quer dizer na prática? Quer dizer que eles arrogam para eles a ideia de que eles vão ter maior legitimidade dentro desse espaço do crime. Né? Eles vão dizer, essa é a forma correta de ser parte dessa cultura ao crime. E claro que existe uma disputa ali dentro. Então, um discurso. Esse discurso, ele não é totalmente válido, certo? Mas ele tem uma pretensão. E essa pretensão tem validade, porque ela afeta a prática. Não é apenas um discurso místico descolado da realidade. Né? Então, quando você fala de igualdade, né? Quando você fala de liberdade, quando você fala de progresso, Justiça, né? Ou justiça até. Justiça, existe uma pretensão ali que não é uma pretensão falsa, existe uma pretensão real de implementar aquilo. E é claro que isso passa por momentos e momentos, por flutuações, mas não é apenas letra de lei. Né? Aquele estatuto do PCC, inclusive, é interessante, né? O jeito que ele é escrito, quando alguém se batiza no PCC, o costume é que alguma pessoa dê para essa pessoa o estatuto para a pessoa transcrever ele na prisão. Então, veja, a forma de introdução ao PCC costuma ser transcrevendo a própria cartilha, né? Para você aprender realmente o que é o ideal, né? O que seria o elemento de organizador, né? Então tem uma função importante, não é apenas discurso, não é apenas descolado. E as práticas indicam, dentro dos limites que eles fazem, realmente esse elemento não de um Estado
não é um Estado paralelo, não é parte reprodutora do Estado, não apenas reproduz uma função do Estado, mas eles são uma resistência ao Estado e propõem algo diferente, né? Ele se propõe a ser, a organizar, digamos, esse mundo marginalizado, né? Esse mundo excluído, de maneira contra-hegemônica. Eis aí a ideia da contra-hegemonia. Né? Certo. Nesse sentido, assim, da questão de resistência, talvez seja essa palavra, as principais autoras aí que tem no Brasil é a Carina Biondi e a Camila Nunes Dias, aí, que eu conhecia, além de você. Cada uma vai para um lado, né? Parece que na Carina Biondi, não sei, eu não li ela profundamente, eu li mais a Camila, vai no sentido mais idealista, né? De uma questão de como se fosse uma resistência, talvez, política idealizada, não sei, bem dizer, e na Camila Nunes Dias quase como numa etnografia, como se tivesse de forma mais cética, né? Assim, falando de forma simples. Como você observa essa relação? Eu acho que o debate não é nem ser idealizado ou idealizado, né? Eu acho que o debate está em outros termos. A tradição ali em debate é a tradição entre a sociologia e a antropologia, né? Eu busco não necessariamente me situar necessariamente nesses termos, assim, porque que acontece, né? A tradição da Camila Dias vem de uma tradição longa de São Paulo, que é produto ou influenciado também pelo que é chamado o núcleo de estudos da violência em São Paulo, que é um núcleo muito importante da USP, e que vai para além da USP, inclusive, né? Se expande para além disso, na verdade. Que tem muita influência nesses estudos. Né? Então, a Camila Nunes Dias, quando ela vai estudar o PCC, ela vai estudar sobre a ótica do administrador do Estado, ou seja, a ótica de um agente do Estado que pretende entender... Né? Seria, praticamente. É uma política pública, assim. Como uma política pública. Existe um sujeito, né, um problema que você quer abordar, e você quer entender basicamente o que é aquele problema em termos de dinâmica prisional, como que você pode corrigir aquilo, qual que é o problema do Estado. É um propósito sociológico, não existe uma preocupação ali nesse sentido, né? E a Carina Biondi não tem essa pretensão necessariamente, né? Vindo da antropologia, o objetivo dela é principalmente entender o elemento cultural dali. E soma-se a esse fato que ela tem, digamos, um fundamento para compreender o PCC, ou para compreender o mundo, que é pós-estruturalista. Então, ela usa muito Deleuze e Guattari, por exemplo, né? Para fundamentar e explicar o que ela está entendendo ali na emergência dos dois. Então, quando a gente lê a Carina Biondi, por trás dos conceitos que ela utiliza, que são conceitos que podem parecer um pouco desligados da materialidade, vou dar um exemplo, né? Ela chama de imanência o PCC, né? No fundo, existe um elemento ali que não é tão idealizado. O que ela está querendo dizer com imanência é basicamente o fato de que o PCC nasce a partir daquela própria cultura, ela está arraigada naquela própria cultura, e que ela se desenvolve daquela cultura. Por que isso é importante? Porque a noção da Biondi de que o PCC nasce daquela cultura e é produto daquela cultura, transformando ela, sem a pretensão de se tornar Estado, é justamente uma posição oposta da Camila Nunes Dias, que mais ou menos vê o PCC não como uma parte de uma cultura dos presos, é claro que é parte dos presos, mas sobretudo numa dinâmica ali de conquistar espaço, que é como ela chama de hegemonia. Então, para Camila Nunes Dias, existe uma disputa da hegemonia do Estado mesmo. Né? Ou seja, é quase como se ela estivesse vendo sobre a ótica do administrador do Estado, um administrador sério, né? Mas do administrador do Estado, enquanto a Carina Biondi estivesse vendo a partir de baixo, a partir da ótica dos presos. Né? Então, a partir da ótica dos presos, o que o PCC é, e a partir do Estado, o que o PCC é. Se você tem essas duas visões diferentes, você vai ter duas pesquisas muito diferentes, né? E dois resultados muito diferentes. Né? Na minha visão, tem muito a pegar de ambas autoras, mas eu gosto muito da Carina Biondi. Né? O que a Carina Biondi fez na pesquisa dela foi conseguir se aproximar, como poucos conseguiram, das dinâmicas dos membros do PCC, né, no dia a dia. Assim. Ela teve um infortúnio na vida dela, o companheiro dela acabou sendo preso, né, e aí ela tinha que visitar o companheiro, e aí não sei se era o marido dela, né? Mas o companheiro dela estava preso e ela tinha que visitar e passar por todos aqueles perrengues, né? Aquela pressão enorme que é a entrada do presídio, se você visita. E nisso ela começa a ver que o PCC está regulando tudo ali. E ela não tinha ideia disso e começa a fazer essa pesquisa
né, e chega a esses resultados. Aí, depois disso, né, ela é bastante respeitada ali por todo mundo, o marido dela se comportou bem, ela se aproxima das mulheres também, e decide que vai pesquisar na rua e tentar atender na rua, então ela faz essa pesquisa na rua também, né? Então eu gosto muito da visão dela. A minha visão não é necessariamente igual, idêntica a ela, né? Eu não compartilho necessariamente essa ideia de que não é necessariamente que o PCC não pode ter a pretensão de se tornar Estado, né? Eu acho que é parte um pouco do marco teórico dela, né? Que é um marco teórico interessante, mas é diferente do meu. Mas acho que tem muito a ganhar por causa da perspectiva, porque ela começa por baixo, ela começa pela própria vida das pessoas que estão lá em jogo, né? Por quem está diretamente tentando lidar com a coisa, como que eles veem, como que eles interpretam, como que eles se relacionam, e a partir daí construir as relações entre os presos e entre lá fora, o que se denomina, né, entre aspas, os criminosos, né? Então vai no sentido, né, de não de uma perspectiva institucional, né, como se tivesse, olha a prisão, daí olha o lado formal, o lado informal, então é uma questão mais... É que eu não acho que é informal ou informal, né? Porque eu vou dar um exemplo para ti, né? Eu fiquei fazendo observação participativa na prisão e eu tinha que ver diariamente como que os chefes de segurança, os agentes penitenciários tinham que lidar com a massa carcerária e com os presos em geral. Uma massa carcerária que é muito organizada pelo PCC, né? E isso são dinâmicas informais, mas não são... É que eu acho que o termo formalidade e informalidade aqui não cabe bem, porque assim, dentro da ordem, né, os agentes penitenciários e o chefe de segurança, em geral, né, seguem a formalidade, ou dentro do que podem, que o regulamento não facilita para eles trabalhar, realmente é difícil, e as condições também não facilitam nada, né? Mas naquele sentido, os agentes penitenciários, os chefes de segurança, trabalham com os presos no sentido de manter a ordem e a segurança. E isso é uma preocupação formal que eles têm, mas que só consegue ser entendido esse trabalho deles quando você entende que tem uma certa lógica de organização dos presos, que tem uma certa função que o PCC exerce para os presos, não para o Estado. O Estado vai entrar em relação com o PCC depois que já está estabelecido entre os presos a ordem deles. Depois que eles tentam se aglomerar e organizar de certa maneira. Né? E lembrando que o PCC é uma das formas de se organizar que se tornou predominante, mas isso foi uma luta. Eles não ganharam isso só pela coerção e violência. Eles ganharam isso convencendo a massa carcerária, né? Porque tem muita massa carcerária no país, né? Encarceramos muito durante esses anos e lentamente eles foram ganhando prisão por prisão. Né? Claro, muito disso foi uma luta sangrenta, né? Teve assassinatos, teve rebeliões, teve cortes de cabeça, né? Teve esse processo histórico-violento. Mas não foi só esse processo histórico-violento. Né? Os presos não são apenas vítimas, entende? Eles são atores, participando, disputando, inclusive transformando. Alguém que não é PCC consegue afetar e transformar o PCC, porque o PCC precisa de apoio da massa carcerária. Né? Ele precisa, se ele não tem, o PCC se desestrutura. Porque nessa cultura deles, marginalizada, dos presos, que eles conseguem ganhar força e se manter e sobreviver no dia a dia da prisão. Como um discurso coerente, né? As condições de encarceramento, a própria condição, até a própria condição dentro e fora, né? Até o debate de instituição total fica comprometido, né? Ou inexistente no Brasil, talvez. Assim, não é que é inexistente, né? O problema, eu concordo com você, a instituição total é um problema, né? Mas é que não é o Brasil, todo lugar tem problema dessa ideia eu não quero... Sim. Porque essa ideia de instituição total mesmo é difícil mesmo, assim. Existem algumas condições onde existem instituições totais, mas são muito particulares, e no Brasil, inclusive, existem, né? Quando a gente fala das penitenciárias federais, elas são instituições totais, né? Mas são exceção, via de regra não. Agora, no resumo, é a mesma coisa um pouco. Tem as instituições totais, né? Mas sempre existe ali uma dinâmica, no qual os presos interagem de certo jeito e os agentes penitenciários de outro jeito. Isso no mundo inteiro. Por quê? Porque é uma regra no mundo inteiro de que existem menos agentes penitenciários para mais presos. Então a condição é como que você vai conseguir lidar com essa massa de gente com menos gente. E aí você precisa ficar negociando, quebrando regra, não necessariamente para favorecer os presos, mas para manter a ordem. Né? E a agentes penitenciários sempre tem uma preocupação fundamental, é quanto que eu posso permitir da regra ser flexibilizada sem eu perder a prisão. Porque se eu perco a prisão, ou seja, se eu deixo muita regalia, se eu deixo eles tomar conta, se eu deixo eles sair quando eles quiserem, se eu perder a prisão, fica ruim para mim.
Então, o agente penitenciário está sempre numa condição muito tensa de negociação com a massa carcerária. E o PCC veio dificultar isso, porque o PCC organizou todos os presos num corpo só. Ele cria as demandas dos presos num corpo só. Ele organiza, ele dá coesão para isso, né? Então, isso é uma coisa que não existia antigamente. Então, se você pegar as prisões de São Paulo, do Paraná, na década de 90 e 80, as prisões eram regidas por bandidões, por grandes nomes ou figuras que formavam suas quadrilhas. E esses bandidões tinham alguns arregos com os agentes penitenciários, alguns arregos com o chefe de segurança, né, para tirar um benefício ali, existia uma corrupção ali, uns esquemas ali. Esses bandidões mantinham a hora da prisão. Se algum preso fora das quadrilhas se comportava mal, os caras iam lá dar uma sova nele, né? E cada um mantinha aqui mais ou menos, os bandidões mantinham o respeito um pelo outro, não mexiam nos troços um do outro. Então um lá fazia o negócio da banha, vendia banha da comida, né, da prisão, na época que existia ainda no Brasil as cozinhas. Então, um fazia o esquema da banha, outro fazia o rolê do jogo do bicho, outro fazia o rolê das drogas, outro era os cara fortes que impunham, né, pela força os outros, outro era o cara que explorava, fazia, como eles dizem, né, menininha dos outros, né, então pegava os caras para usar um termo horrível que eles usam, né, mas que antigamente tinha muito disso, que eles chamavam de usar como mulherzinha, né, que os caras pegavam um preso e utilizavam quase como escravo sexual. Não só era você, tipo, era usado sexualmente, mas você também virava vinculado àquele bandidão, né, para fazer tudo que o bandidão precisava. Então, arrumar a cama do bandidão, né, e você tinha uns arregos porque o bandidão tinha mais poder ali dentro, você tinha uns arregos, mas tinha que ficar fazendo as coisas do bandidão. Então, isso tudo era uma estrutura dominante, década de 80, 90, muito forte, né? São Paulo, Paraná. E, claro, também, né, incentivado pela administração penitenciária, que vê benefício em quebrar a força da massa carcerária em vários fragmentos, em vários locais de poder, que é mais fácil administrar. Se você quebra eles em vários grupos, você consegue saber mais informação, ter controle aqui e acolá, né? Manter um controle em cada canto. Só que essa ordem vai ser desmantelada, essa ordem vai ser rompida. E vai ser rompida com o PCC, no caso de São Paulo e do Paraná. Não só o PCC, né? Vai ter outros grupos que vão interagir nisso tudo. E eles vão entrar rompendo essa ordem dos bandidões. Em vez de propor essa ordem dos bandidões, eles vão propor uma ordem diferente. Eles vão sugerir, né, essa ordem do partido, né, da ideologia, em vez dessa ordem da força, dos esquemas. Então, não é que não existam ainda esquemas de corrupção, existem, mas eles não são grupos de bandidões e quadrilhas que vão determinar a ordem. Hoje, esse preso pequeno, né, que eles chamavam dos mulambos, pé de chinelo, hoje eles têm voz entre a massa carcerária. Antigamente, eles tinham que ficar na deles, para não ter treta com os bandidões. Mas hoje, se você entra dentro da ideologia geral, ou seja, né, tem certas regras de comportamento, você tem voz, você consegue sobreviver o dia a dia do cárcere. Então, para muito preso, que antes era o tal do preso mulambo, pé de chinelo, né, eles vieram para apoiar esse movimento do PCC. O PCC inicialmente começa como, né, não como um bandidão, né, mas começa como um grupo de presos com bastante força, eram, né, pessoas que faziam principalmente roubos. Né, o preso que rouba é mais... tem um certo respeito. Roubo de banco, né, tem um certo respeito, porque o cara consegue fazer uma coisa realmente muito audaz, né? Então, existe um certo símbolo naquilo. E esses foram um pouco os caras que fundaram o PCC e conseguem disseminar um pouco essas influências. E a partir disso foi havendo um apoio da massa carcerária, né? Não toda, nem todo mundo está feliz com isso, nem todo mundo concordou, mas sim importantes grupos da massa carcerária que foram apoiando essa ideologia de se opor aos bandidões e se opor ao regime como é estruturado o cárcere. Essa estrutura vertical que tinha muita força o agente penitenciário, que tinha muita força o chefe de segurança. E aí o chefe de segurança vai perdendo força à medida que vai se organizando, os agentes penitenciários vão perdendo um pouco de força também, né, em relação ao que eles tinham antes, que, né, podiam... ainda acontece, mas menos, né, de o que eles chamam de opressão, né, que é tortura, espancamento, né, agora é mais difícil mesmo acontecer, porque tem uma posição, né, se eles acham que tem algo suspeito, os caras, na hora, se opõem em bloco.
Então, essa transição é importante para entender também, né? Então, é possível dizer que é uma nova ordem, né? Porque porque você meio que você tem os presos antes eles estavam como se estivessem fazendo sei lá, uma metáfora, estavam brigando entre si, assim, e a instituição estava só ali meio que cuidando, aparando as arestas. E em certo momento você tem toda a massa carcerária voltada contra a instituição e dessa tensão que nasce a nova ordem. Não sei se Isso. é mais ou menos isso. Essa é a minha leitura, pelo menos, né? Eu entendo que não é só eu, né? Isso é quase um consenso que é uma transformação da ordem. A questão é o que essa ordem é, né? Qual a característica, qual a definição dessa ordem, né? Qual é a definição dessa ordem? Porque, para mim, é uma ordem que é contra-hegemônica, né? Eu vejo os agentes penitenciários trabalhando, eu vejo os chefes de segurança trabalhando, e para eles é um inferno aquilo, porque o PCC cria um problema para eles. É bom, porque, de certa maneira, eles conseguem controlar toda a massa carcerária se eles estiverem de acordo com o que eles falam, né? Com a ideologia do partido. Então, no seguinte sentido, então, se o PCC fala, cara, você não pode pegar um preso sozinho para conversar, porque pode ser, como é que chama? X9, entendeu? Você não pode, tipo... então, você não pode maltratar o preso, não pode desrespeitar, entendeu? Se você tem que conversar com o preso, não desrespeitar, e não pode oprimir ou tal. Essas ideias gerais, né, que são mais gerais, né, que o PCC coloca, vão afetando o controle dos agentes penitenciários e os chefes de segurança. Não porque eles querem bater, não porque eles querem oprimir, né? Tem agente penitenciário que quer fazer isso mesmo, né? Quer colocar a ordem como se fosse a polícia civil, né? Na hora que está prendendo, né? Botar a ordem, subordinar o indivíduo e deixar ele quieto no seu canto. Mas tem muita gente penitenciária que quer criar um sentido minimamente digno na prisão, né? Então o cara tá lá que o cara não esteja sofrendo todo dia, miseravelmente. Então, o que os agentes penitenciários tentam fazer é criar um diálogo com a massa carcerária. Isso é difícil, porque é todo mundo organizado. Antigamente era mais fácil. Por quê? Porque você podia dizer uma coisa para um, outra coisa para outro, depois podia mudar de ideia, depois você podia simplesmente cortar um grupo, dar força para outro grupo, sabe? Você podia regular a prisão como você bem entendesse, era a sua discrição. Hoje não, qualquer coisa que você fala, você tem que seguir a risca. Qualquer problema que você tem que responder com toda a massa carcerária, não só com aquele grupinho ou aquele outro grupo. Isso para os agentes penitenciários é ruim, é difícil, dificulta o trabalho deles. Muito. Ainda mais porque não é como se o PCC só estivesse lá dentro, o PCC está fora. E, excepcionalmente, acontece casos do PCC se organizar lá fora para ameaçar a agente penitenciário na rua. Né? Assim, os caras da prisão, quando falam nesses momentos em que se ameaça agentes penitenciários, eles jogam uma desculpa, né? De que essas pessoas que estão respondendo é porque são torturadores, são abusadores, né? De preso. Os agentes penitenciários, né, tanto faz para eles assim, porque o fato é que deixa eles numa posição de risco. Isso é importante. Como é que você vai colocar ordem numa prisão se você tem que temer pela sua vida? Se você xingar um preso ali um dia que você está de cabeça quente, se você está nervoso, e daqui a pouco você tem que temer pela tua vida na hora que você sair aí em casa, né? Então para os agentes penitenciários dificultou bastante essa relação da prisão, essa nova ordem. E por isso eu entendo que essa nova ordem ela é, sobretudo, contra-hegemônica. Né? A ordem do PCC ela incomoda, né? Ela funciona, de certa maneira, mas precariamente. Toda hora está quebrando, voltando, rebelião, sabe? Ela funciona, mas ela funciona sempre empurrando. É como se o Estado ou a prisão tivesse querendo exercer um certo poder, uma ordem sobre os presos, né? E é mais fácil se eles estivessem fragmentados, né? Quebra eles em vários, mas quando eles estão organizados, meio que tem um contrapeso. E nesse contrapeso se incomoda. E se incomoda muito. E cria problemas para o Estado como um todo. Né? Então, assim, na minha visão, o PC não tem arrego na prisão. Né? O que eu vi, pelo menos, não é diferente do que às vezes a gente vê em algumas prisões do país, né? E muito assim, de preso que faz churrasco na cela, sabe? Ou sei lá o quê. Isso eu não vi, nem ouvi falar. Eu entrevistei muitos presos na rua, né? Muitos ex-presos na rua. E eu nunca ouvi nada disso. O que eu vejo, basicamente, é todos me falam assim, ó, cara, o que existe é a gente fica trancado na cela muitas horas por dia, tem uma hora de pátio, sai,
mas não existe, digamos, nada assim, como se houvesse uma corrupção dos agentes penitenciários beneficiando o PCC, a massa carcerária, porque o PCC existe. Né? As coisas continuam um pouco ali do mesmo jeito, só tensionadas, difíceis de funcionar. Né? Então o PCC não consegue se transformar num poder paralelo que comanda todos os presos, porque os agentes penitenciários e a chefe de segurança ainda têm poder, ainda exercem poder sobre os presos. Se eles quiserem colocar um preso sob disciplina, colocarem ele na solitária, eles ainda têm poder para isso. Se eles quiserem colocar um preso de castigo, aumentar a pena, deixar o cara mais tempo, entendeu? Eles ainda são o Estado, isso é importante lembrar. O Estado ainda é o centro de poder na prisão. Ainda é, e isso é muito importante, porque se a gente pensa que o PCC é um Estado paralelo, a gente está errado, porque quem manda na prisão é o Estado. Se o Estado manda fechar e manda socar de porrada todo mundo, isso vai acontecer amanhã. Se o Estado manda qualquer um para disciplina, o cara vai para disciplina. Se aumenta a sentença dele, aumenta a sentença dele. A questão própria das faltas, né, que você não tem nenhum controle legal, todos esses problemas que o Estado tem total controle. É tudo muito frágil. Então, o que segura o cárcere de não ser extremamente para o lado que o Estado tem completo poder sobre eles, é isso. Se você vai dar uma falta, cara, os caras agora sabem o que é uma falta que você pode dar e não pode dar. Vão reclamar para agente penitenciário, vão dar para, como diz os agentes penitenciários, né? Cara, eles vão dar pra cabeça, entendeu? No seguinte sentido, puta, cara, por que eu fui dar falta pra esse cara se não era bem falta, entendeu? Eu vou dar falta quando o cara falta. Então, o limite de atuação do chefe de segurança se restringe à mera legalidade, um pouco mais da mera legalidade, né? Mas ele tem que estar se justificando, coisa que antigamente ele não tinha que fazer. Antigamente ele fazia o que ele bem entendia. Né? Isso, para algumas coisas, é bom, porque a reabilitação fica mais fácil. Ressocialização, se fosse possível, né, se organizar um curso, alguma coisa lá, se o agente penitenciário tem mais força, é mais fácil fazer, mas organizar essas coisas. Mas para outras coisas, era ruim, era péssimo. Né? E hoje, de fato, essa dinâmica diminuiu e acabou muito. Né? Não existe essa margem toda para a gente penitenciário fazer o que bem entende nas prisões que são majoritariamente influenciadas pelo PCC, predominadas pelo PCC, por causa dessa contramola, né, contra o Estado. E eu acho que é isso que é a chave para entender nessa nova ordem, na minha visão, pelo menos. E aí existem interpretações diversas, mas essa é a chave que eu entendo. A ordem prisional, primeiro, ainda é o Estado que determina e dita as normas. Então, muda de governo, a prisão muda essas dinâmicas. Muda a chefia de segurança, muda essas dinâmicas de muita força. Né? E é claro isso, mudança de chefia de segurança, mudança de diretor do DEPEN, né? Mudança de Secretaria de Segurança Pública, a coisa pode mudar dramaticamente. Governador, ainda mais presidente. Se o presidente muda a orientação dramática, a coisa pode degringolar muito nas prisões. Então, esse é o primeiro elemento. O Estado é o fator-chave para entender a ordem prisional. Agora, não é só o Estado. Né? Os presos têm uma organização. E os presos funcionam como organização como uma contramola, influenciando, às vezes, certo comportamento do Estado para aqui e acolá, tentando abrir aqui a prisão para algumas coisas, né? Liberar algumas coisas aqui e acolá, né? Tentando melhorar as condições em alguns campos, pressionando para não ter alguns comportamentos penitenciários e, às vezes, abusando disso, às vezes sendo violentos, às vezes criando problemas dramáticos dentro da prisão. Então, esses dois elementos chaves que eu acho que hoje são muito importantes para entender as prisões brasileiras, sabe? Bem, fugindo um pouco da questão intramuros, né, com todas as aspas possíveis, como que você vê, a questão de uma orientação política do PCC, até, né, a questão lá da CPI do tráfico de armas, que o Marcola fala que leu Mao Tse Tung, tem, tipo, várias dessas coisas. Assim, há uma orientação política quase que próxima do que nós temos fora do universo do PCC, e daí nesse mesmo caminho como que quando ou como que a pessoa meio que se identifica com o PCC ou com essa visão contra-hegemônica, se é já no cárcere ou antes do cárcere, em que momento? É na criminalização primária, nos meios culturais, como que é isso? É complicado, né? Porque assim, não dá para colocar o PCC. O PCC se define como um partido. Muitos agentes penitenciários chamam o PCC de partido, e eu acho que esse é um termo mais adequado para chamar o PCC. Em vez de crime organizado, facção, tudo isso, facção, muita coisa dos anos 80, 90. Eu gosto muito da ideia de partido. Então, partido, de fato, tem uma conotação ideológica. Mas eu não acredito que essa conotação ideológica tenha, digamos, um paralelo com o campo externo. Eu não acho que dá para pensar o PCC a partir das óticas comuns que a gente pensa de esquerda ou direita, né?
é difícil trabalhar nesses termos, porque política nacional de esquerda e direita são outros debates que estão em campo, né? O que eu posso dizer é que existe uma ideologia, e essa ideologia é a ideologia de, entre aspas, o crime, né? Que é o quê? Melhorar, basicamente, a vida daqueles que estão envolvidos no crime, né? E isso é dentro da prisão e fora da prisão. Então, assim, essa é uma ideologia central na ideia do PCC. E isso não é só quem é filiado ao PCC, é todo mundo que é parte dessa cultura. O crime tem a sua vida melhorada. Então, por isso que uma das partes mais importantes da ideologia do PCC não é só a igualdade, como a Karina Biondi diz, que é, de fato, a igualdade é um elemento importante, mas também a ideia de progresso, né? Que é o seguinte, a gente está sempre aqui, né, bolando uma ideia de se dar bem lá fora. Então, eu tive um ex-preso que eu conversei, muito simpático, e ele assim, dizendo, cara, que prisão é sofrimento, né? Tipo, você tá lá na miséria, isolado de todo mundo, e tua cabeça faz loucura, né? Muito preso pode cair numa depressão profunda e não tem o que fazer exatamente. O que a pessoa começa a fazer para isso? Tem duas táticas. Uma é para evitar cair nessa bad vibe, né? É você trabalhar com as mulas. Então, né, um tirar sarro do outro e tal, né? Ficar zoando da cara do outro, que alivia um pouco a tensão do cárcere. Mas outra coisa que eles fazem muito é discutir progresso, que é discutir, cara, deixa esse pensamento de lado, puta, será que minha mulher tá me traindo ou não? Puta, será que aquele cara tá vivo ou não, quer me matar? Putz, cara, o que eu vou fazer? Tô com 20 anos de cadeia. Caraca, minha mãe tá com esse problema, né? Tudo isso, sabe? O que eles fazem é, não, cara, vou pensar o seguinte, quando a gente sair, a gente vai fazer aquele roubo lá, entendeu? A gente vai fazer tal coisa. Não, cara, vamos fazer um corre, vamos pensar quando você sair, pá, cara, você vai conseguir se virar nisso aqui, vamos... Então, essa ideia do progresso é muito importante, né, para a ideologia do crime, né, e que faz parte dessa ideia do PCC, né, a igualdade e o progresso são muito importantes. Fazer os corre, né, tudo isso é parte da ideologia. E isso, eu acho que, falando um pouco disso, acho que também entra na tua segunda questão. Quem que é que vai entrar nessa ideia do que o PCC representa, se identificar com eles e tal? Geralmente, o PCC ele existe nas quebradas, né? O PCC é forte nas quebradas, mas o PCC é mais forte na prisão do que nas quebradas. É na prisão, então assim, nas quebradas, você sabe, não é, vamos começar, né? As quebradas não são só dominadas pelo PCC. Existe uma força que é a oposição ao PCC, que são os milicianos. E os milicianos são muito fortes em vários lugares, de Curitiba, de São Paulo, de vários lugares. Então, existem muitos lugares que são dominados por milicianos e não tem o que fazer, né? Mas tem alguns espaços onde tem pessoas do PCC que estão ali coordenando a disciplina, que estão fazendo os corre dele de droga, ou tal. E gente que às vezes você nem sabe que é PCC. Mas que você vive naquele entorno, se você é uma pessoa que vive daquele entorno, né, nesse mundo do crime, ou flutua por ele, o que vai fazer você mais identificado com ele, geralmente é uma vez que você vai preso. Estando na prisão, isso muitos que os presos me diziam, né? Você vai ver quem está correndo por você, quem está defendendo que você tem uma hora de pátio a mais, quem está defendendo que você tipo brigue para o Estado dar um medicamento, brigando com o chefe de segurança para chamar o médico, quem vai estar brigando para que ninguém te espanque por coisa injusta ou discutir as coisas ali na prisão, são as pessoas ou do PCC ou próximas do PCC, que são as pessoas que já têm mais experiência no cárcere, que já estão lá faz um bom tempo, que, né, tentam regular as dinâmicas e tentam organizar as dinâmicas entre os presos. Então, ali, entre essa massa, é onde você vai criando essa identificação. É claro que muita pouca gente vai entrar no PCC. Por quê? Porque uma vez que você entra no PCC, você tem uma responsabilidade muito grande para continuar no PCC. Se você, imagina, eu falei, né? Muitas das pessoas que vivem nesse entorno chamado o crime, na verdade, estão migrando entre ser trabalhadores informais, às vezes tem uma carteira trabalhista assinada provisoriamente, né? Daí perde a carteira, tal, vai para o crime, flutuam, né? As pessoas flutuam entre as coisas que elas estão fazendo. Então, às vezes estão vendendo uma droga, né? Às vezes conseguiram um bico em algum lugar, estão fazendo um bico informal, mas né, nada assim criminal, mas ilícito. Às vezes estão no trabalho ilícito, às vezes estão com carteira de trabalho. Como eles flutuam muito, entrar no PCC significa uma carreira nisso, com as consequências que isso tem. Perseguição da polícia, perigo estar preso de novo, as ameaças de morte, como aí os caras do PCC falam, é uma responsa, né? E você aí tem que assumir os ônus que isso tem, né? Então é difícil, né? Claro que, digamos,
muitos presos falavam isso, né? Os presos são o PCC, eles se veem como o PCC, porque essa é a bandeira deles, né? Não todos, né? E tem muito preso que se opõe também, porque para que PCC? Não preciso de vocês, né? Aqueles caras que já se sentiam firmes nesse mundo do crime, né? Que não precisavam deles. Imagina, os antigos bandidão antigamente, que, né? Não estariam hoje, um cara que fosse um cara forte lá fora, independente, autônomo, vai lá para PCC e falar, cara, por que eu tenho que respeitar esses mané aí? Foda-se eles, né? Agora, aqueles presos ali que estão mais à margem da coisa e tal, né? Tão junto e misturado nesse bolo, né? E fazem parte um pouco desse movimento geral, dessa ideologia geral do PCC, e acabam defendendo, acabam promovendo, às vezes, né, acabam promovendo a ideologia do partido, mesmo sem estar com alguém no partido diretamente, né, acabam ensinando para outros presos. Então tem carceragens que eu conversei que não tinha PCC dentro, né, e aí os presos que eram presos normais acabam assumindo a cárcere, a organização da cárcere a partir dos princípios do PCC, né? Então se organizavam a partir das ideias, da forma como os caras do PCC tinham feito antes, e aí isso meio que vai continuando, assim, né? Mas ser batizado mesmo, é pouca gente, é muita pouca gente, por causa dos ônus que isso vai levar. É uma escolha de vida que, cara, provavelmente vai te conduzir à morte, né? Ou a uma dificuldade de vida muito grande. Então, optar por isso tem que estar realmente, ou você está comprando demais ideologia, demais, né? Demais, é um termo extremo, não tem nada para perder nesse sentido, ou você não tem nada para perder em termos, né? E quer ver o que vai dar, ver se tem algum benefício nisso, nesse mundo do crime. Então, se você quiser, quem sabe, se desenvolver lá vendendo umas drogas, crescer ali e tal, quem sabe esse não é um bom caminho, né? Não garante nada, mas abre as portas, porque tem um monte de gente envolvida nisso. É um vínculo que afasta a pessoa, né, do círculo. Por exemplo, a pessoa que está fora sei lá, da prisão, ela decide integrar, assim, de forma, eu sou um irmão e tal, ela meio que se afasta do círculo familiar, do círculo de amigos tradicionais. Não necessariamente, não há um não. processo de socialização. Não, porque assim, cara, eu acho que tem uma falta de, assim, porque existe um respeito. Pô, você cresceu, imagina assim, vamos imaginar que você cresceu num colégio com 5 amigos próximos, né? E daí, cara, um dos seus amigos, né, vai pro crime. Para você, essa pessoa tá fazendo errado, não é o que você quer fazer, mas aquela pessoa ainda é aquela pessoa que você conhece do colégio, ainda tem um amigo lá que você conheceu, tem uma experiência, né? E o que faz errado, faz errado. Quando você vive nas quebradas, você encontra diariamente teus amigos da quebrada, né? E você encontra ainda teus familiares, você encontra ainda todo mundo. Então, não é como se fosse um elemento estranho, é só um elemento diferente, entende? Tem gente que, para dar uma metáfora mais extrema, tem gente que vira evangélico ardente, tem gente que vai para o crime, sabe? E os dois conseguem conversar. Tem gente, inclusive, que sai, né, que é evangélico e, aspas, né, é criminoso. Não gosto desses termos muito, é o jeito que eles usam, né? Não é o correto, é ofensivo. Mas para apenas da ideia do campo, né, do que ele representa, né? Então, assim, então não existe necessariamente um afastamento, existem orientações diversas, e claro, você está mais perto de um grupo, é normal que você esteja mais perto daquele grupo, mas você ainda vai circular, ainda vai ver todo mundo que você conhecia, ainda vai ter teus laços familiares, a coisa vai continuar, né? Sim, então, assim, por isso tem uma chave diferente de questão de máfia, até de outras formas, né, de gangue, né, que teria em outros lugares que sempre a pesquisa fala, não, mas é que a pessoa se afasta do... Então, no caso do PCC, meio que você tem um contexto comum que acaba partilhando até, né, até ideologicamente, Sim. até... Não, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Assim, ó, se eu fosse para te dizer, o problema é que eu acho que o problema é que, assim, existem dois grandes paradigmas, crime organizado e gangue, sabe? Eu acho que eles não ajudam a explicar a realidade do fenômeno do assim chamado crime, sabe? Que é a realidade dos crimes, do que acontece de sobrevivência na marginalidade, na informalidade e na ilegalidade, né? Em geral, quando se estuda as gangues,
E aí você tem todo tipo de teoria, né? Você tem aquelas teorias que dizem que basicamente quem entra nas gangues é por mudança de valores, né? Só que tem aqueles que entendem que na teoria, né, que exploram na teoria de gangues, que é aqueles que adotam uma ideia cultural que está ali desenvolvida. Então poderia ser isso, poderia ser não, mas faltam elementos ali. E no crime organizado eu acho que falta ainda mais, né? Porque no crime organizado, né, a teoria do crime organizado é mais problemática, na minha visão. A teoria do crime organizado quer explicar o crime a partir da ideia de que existe um benefício econômico, né, por trás do crime. E é claro que existe um benefício econômico, é claro que existe um benefício econômico, mas não explica qual que é a diferença entre o PCC, o bandidão, comando vermelho, o cara fazer o corre dele sozinho, sabe? Isso não explica, isso não explica. O benefício econômico é parte de você estar envolvido no crime, óbvio, né? É um elemento. Mas o que, né, mas o que te faz, o que faz, por exemplo, qual a diferença entre um miliciano, né, e um PCC? Extremamente diferente. São organizações completamente diferentes. E, no entanto, ambos têm o elemento do tal do lucro, né? Então, aqui que ajuda essa ideia de crime organizado, né, ou de Estado paralelo a definir esses dois grupos. Então, o Estado paralelo eu acho que é falso, realmente, né? É muito difícil. Um Estado paralelo, só se você faz uma guerrilha organizada, tipo as Farc, né? E tudo bem. Mas PCC, a polícia entra na quebrada que quiser, do jeito que quiser, até no Rio de Janeiro, ele quiser quando quiser, né? É só eles quererem, é que eles não querem. É que ou eles não querem ou a população não consegue, ou as relações que estão lá não deixam. Né? É isso que acontece. Mas não é como se o Estado não estivesse presente. O Estado está presente, diariamente, interagindo com essas pessoas toda hora, tentando manter a ordem de interesse deles. Mas realmente, eu acho que é um fenômeno diferente. E eu acho que essa ideia esses elementos que a gente observa no PCC, como se organiza na prisão, como é a prisão, como as interações funcionam, permitem compreender muito mais as dinâmicas prisionais do que essas outras interpretações, né? Do que é uma gangue, um crime organizado dentro da prisão, né? Que às vezes confunde um pouco ou mistura coisas, eu acho, né? Claro, aí é minha interpretação, né? Estou vendendo o meu peixe aqui, estou dizendo esse aqui é Não, um peixe mais fresco, né? Posso estar errado, mas eu, claro, né, tô convencido disso. Eu acho que ele dá muita coisa a oferecer. E digo mais, não só para a prisão brasileira. Eu acho que ele ajuda a compreender as prisões estrangeiras também, né? Porque ajudam a compreender como que a dinâmica de ordem prisional se dá e qual que é o papel que um grupo de presos pode representar em relação à prisão. Ele está reproduzindo a ordem prisional, ele está reproduzindo o poder do agente penitenciário, ou ele está organizando e contrapondo, né? De certa maneira, existe uma política de organização que não era discutida na literatura, que é, né, normalmente excluída, essa política, né? Essa política na relação entre agentes penitenciários, presos, Estado e presos. Isso geralmente é excluído no material. Quando é pensado política, é pensado em termos de corrupção, mas não a dinâmica, né? Essa micropolítica de interação, que é fundamental, né? E não tem muito. como que... Bem, acho que essa seria minha última pergunta, não sei. Mas como Fica à que essa... vontade. Eu te falei que quando você me deixa, eu vou longe. Eu te Não, avisei. é isso mesmo, a gente tem que seguir isso. Como que essa micropolítica se relaciona? É meio difícil, assim, explicar. Eu acredito que não tenha como você responder isso numa pergunta, sei lá. Com as transformações ou as relações que acompanham, né, que coexistem. O PCC, tem lá o PCC e tal, na prisão, desenvolvendo, a questão quebrada e tal. Como que isso dialoga com, sei lá, com a mudança na demografia do Brasil, na urbanização, a questão da desindustrialização, questões mais estruturais do Brasil. Como que você vê isso? Assim? Eu acho que não tem como você responder isso de forma, né, tão Porque é afirmativa, mas complicado, né? Porque assim, ó, eu acho. Existem algumas correntes na criminologia críticas, né? Correntes críticas, que são correntes, eu vou denominá-las desse jeito, fazendo um pouco de uma injustiça. Denominadas estruturalistas, por mim, certo? Então, estou fazendo um pouco de injustiça aqui. Essas correntes vão das estruturas formular e explicar o padrão de comportamento do crime e dos gangues, facções, o que você quiser, né? Então, por exemplo, temos uma economia neoliberal, portanto, a ideologia do PCC de progresso bate com a economia neoliberal, temos aí a explicação disso, né? E aí tem autores muito bons, né, que com muito respeito, né,
para dar um exemplo ótimo, o Paul Willis, no Learning to Labor, Aprendendo a Trabalhar, tem um estudo muito bom sobre a ideologia, digamos, dessas gangues juvenis e o efeito, e como isso é uma alienação que desorganiza a classe trabalhadora e tal, e como isso tem uma relação diretamente com a estrutura do capital e eles, por exemplo, isso no campo crítico, né? Agora, existem inúmeros autores que vão fazer isso em todos os sentidos possíveis. Qual que é a minha visão? Eu entendo que existe uma relação direta, existe um efeito direto em todas as nossas vidas dessas assim chamadas estruturas, eles permeiam a nossa vida. Não tem como a gente pensar o PCC sem pensar o Brasil, né? Nós estamos inseridos num contexto e numa estrutura de país, de economia mundial, que não tem como fugir, né? Mas dentro dessas dinâmicas, a gente tem posições, a gente tem comportamentos que vão sair disso, destoar, né? O que eu quero dizer com toda essa fala, né? Eu acho que não tem como pensar o crime brasileiro sem compreender que o Brasil, sem sombra de dúvidas, é um dos países mais desiguais do mundo. É um país que prometeu uma inclusão social e racial e nunca conseguiu exercer essa inclusão social e racial, né? Que vive, digamos, criando uma massa superexplorada de trabalhadores e que dessa superexploração incentiva a informalidade e, nesse sentido, vai incentivar também, né, a orientação para o crime. Eu acho que existem esses possíveis elementos de se indicar aqui e acolá. Só que como que o tal do crime ou o Estado vai se comportar nisso varia muito. Então, assim, o que eu acho por exemplo, se você pega o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro você vai ter uma tradição muito grande em alguns bairros e alguns grupos organizados naqueles bairros. E aí é uma coisa mais dos vínculos que estão ali, sobretudo, né, que estão estabelecidos nas pessoas e que não vão querer que entre a milícia. Agora, em outros lugares onde esses vínculos eram fortes, a milícia entrou forte. E a milícia hoje está em 70% do território do Rio de Janeiro, né? 70% e 80%, estava no Sul da Paz faz pouco tempo. No caso do PCC, quando a gente fala, os vínculos, eles não foram estabelecidos a partir dos negócios, da economia, tal, nem da política nacional. Eles foram criados, principalmente, a partir do encarceramento. Muita gente sendo presa, né? E podia ter sido de outra forma, mas muita gente sendo presa e muita violência na prisão, num contexto em que a gente prometeu que ia incluir todo mundo. A Constituição de 88 prometeu inclusão social para todo mundo. Nós prometemos, né, desde o Fernando Henrique Cardoso, com a social-democracia, com a ideia do Lula, mais adiante, a ideia de social-desenvolvimentismo, neodesenvolvimentismo, que haveria uma inclusão social maior para toda a sociedade. E esse discurso, ele permeia a sociedade, sem dúvida, mas muito pouco efetivamente consegue, né, quebrar essa inclusão, né, ou diminuir a desigualdade social, pelo menos. É claro que existe uma diminuição da fome, né, coisas muito importantes, mas não rompe a estrutura econômica, social brasileira, muito menos a racial. E nesse contexto, em qual existe uma demanda popular por mudança, um discurso oficial que legitima essa mudança, mas uma violência estatal muito grande, uma violência institucional muito grande, um encarceramento muito grande, permite projetos como o PCC se organizar a partir da prisão, reivindicando essa ideia de igualdade, contra a opressão, mas pelo progresso também, por exemplo. Não acho que são elementos fáceis de caber, porque podia ser de muitas maneiras possíveis. A gente poderia ter, por exemplo, um desenvolvimento de máfias, por exemplo. Né? A gente poderia ter desenvolvimento de máfias no sentido italiano, né? Tradicionais. A gente podia ter desenvolvimento de organizações tipo o Comando Vermelho, que é pela quebrada, não é pela prisão. A gente poderia ter vários fatores aqui. Mas, um pouco aquela coisa do contexto histórico, né? E aí a ação de alguns indivíduos, em certo sentido, foi desenvolvendo essa organização que existe hoje, né? Que é a organização do PCC entre a massa carcerária, né? Entre esses presos comuns, esses presos que, para usar um termo que a gente PDCR utilizou, né? Mulambos, né? São os presos pé de chinelo, não tinham muita coisa, a ralé mesmo, né? E eu acho que se eu tivesse que fazer, então, esse paralelo, é esse o paralelo que eu faria. Como eu te falei, com muitas vírgulas, né? Eu evito, eu acho que existe muita atuação humana ali, não é só os presos que fizeram isso,
né? Teve uma preocupação das chefias de segurança, uma preocupação de muitos governos brasileiros por humanizar o cárcere, e essa humanização também diminuiu a violência contra os presos, e essa diminuição da violência, essa barbárie, às vezes também permitiu, né, que os presos dissessem, opa, está diminuindo a pressão, certo? Então a gente pode empurrar mais, a gente pode se organizar mais, vamos lá, sabe? Né? Então cria esse impulso também, né? Então é um processo como um todo, com muitos múltiplos fatores. Não acho que há um elemento, não diria, né, nunca que a economia liberal, a política de esquerda, a política de direita, a violência, o encarceramento de massa. São conjuntos de fatores que convergiram para ter essa atuação específica e formar essa nova ordem, como você bem denominou. Eu acho que é isso. Vou parar a gravação, né? Muito obrigado para quem ficou assistindo aí a nossa conversa, entrevista. Mais conversa, mais termo mais legal. Eu gosto mais de conversa do que entrevista, né? A gente estava aqui interagindo. Eu vou parar aqui a gravação. Muito obrigado, só. É verdade. Se eu puder agradecer, então, Claro. eu queria aproveitar, porque é uma felicidade estar podendo conversar com o Guido Pet de novo, uma felicidade poder estar em diálogo aqui com vocês, e também me colocar à disposição, né? Eu tive essa trajetória do direito, e saí do direito hoje, dando aula na criminologia, aprendi, desenvolvi métodos sociológicos de pesquisa, e dou aula na sociologia hoje. Então, transitei por ambos os espaços e acho que hoje, né, me orgulho de ter um pé em ambos. Então, se alguém tiver interesse em contactar, em entender mais essa trajetória também, né, a partir dessa minha reflexão de como petianos, né, querer se desenvolver mais para frente, sinta-se à vontade sempre de me contactar. Obrigado, Eduardo, também. Valeu.